O Léo pode chegar aqui. O Léo é ex-aluno nosso, ele é da turma do Técnico Informática 4, né? 4. Foi, né? Na época que o curso ainda é Técnico Informática. E depois mudou para TDS. Depois da sua turma já mudou para Técnico de Sistemas. Que acho que a primeira turma foi a tua, né? É 1, né? Ou a 2? A tua acho que foi a 2. É, a 2. Então, assim, tem muito material bacana que ele vai estar falando aí. Vai falar, na verdade, vai contar a história dele. Vai pegar ali do início do curso técnico até onde ele está hoje. Tá? E obrigado pela sua participação, tá? O Léo sempre esteve presente, toda vez que eu pedi para ele, eu falei assim, cara, vamos gravar um vídeo, ele estava lá presente, topa tudo. Inclusive, até estava lá apagando incêndio com o time dele, aí ele veio aqui e está aqui hoje com a gente. Então, assim, ele está deixando de resolver o problema lá na empresa para estar aqui conversando com vocês. Então, a gente tem que valorizar isso aí. Beleza? Cara, brigadão pela sua presença. Eu agradeço o convite. Agora eu vou deixar você falar aí, fica à vontade, o tempo que você precisar, beleza? Beleza, então, gente. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Leonardo, vou me apresentar para vocês. Eu tenho 23 anos, sou natural de Curitiba, moro em Maringá já tem alguns anos, mas lá é minha terra natal. E atualmente eu trabalho como desenvolvedor sênior no PicPay. Eu estou à frente de um dos times lá, referente a produtos de seguros que a gente comercializa dentro do PicPay. Então eu sou uma das pessoas que está trabalhando nessa área. Eu vim aqui hoje para compartilhar com vocês alguns aprendizados que eu tive na minha trajetória. Vou contar para vocês algumas etapas que eu passei e algumas pedras que eu encontrei no meu caminho desde antes de entrar no mercado, até logo depois de entrar no mercado e até hoje eu encontro. Então, eu estava comentando, eu fiz essa apresentação hoje para os meus colegas de trabalho para ver se estava bacana e o comentário que eu recebi no final foi realmente, essas eram dicas que eu queria ter recebido mais cedo. Teria me ajudado melhor a me desenvolver mais cedo, mas eu tive que aprender do jeito mais difícil. Então eu espero que isso faça sentido para vocês. Eu comecei lá em 2016, quando eu comecei o curso técnico no Senai. Fui aluno desse professor único, esse professor único, vamos dar essa descrição. O único vocês já entenderam, já. E imagino que alguns de vocês aqui conheçam o Kleber. Muita gente boa, sempre que ele me chama eu participo das coisas. Então lá em 2016 eu conheci, foi quando eu comecei a mexer com programação. Eu queria, na verdade, ter feito a turma de jogos, mas não fechou a turma de jogos aquele ano. Acabei entrando na turma de técnico de informática e acabei me apaixonando pela área e alguns anos depois estou aqui hoje. Cara, é verdade mesmo, você ia fazer os jogos, ele chegou a fazer a matrícula de jogos, aí né, convenceu ele, falou assim, cara, jogos não vai fechar. Quer fazer o desenvolvimento de sistemas? O técnico de informática? Ele falou assim, vai ter desenvolvimento lá, a gente vai fazer uns jogos no meio do curso. E realmente a gente fez alguns jogos, né? Na época lá. Mas ele ia fazer um outro curso e acabou fazendo o técnico de informática. Pois é. O melhor erro da minha vida... Pois é, né? Tem coisa que é para bom. A gente tem que ter um pouco de sorte na vida também. Nem tudo é só... Você estava na hora certa, fez a escolha certa, né? Mesmo às vezes não tendo aquela noção de que a escolha seria a correta, né? Com certeza. E aí, em 2018, eu entrei na faculdade, comecei o meu primeiro ano da faculdade na UEM, comecei a estudar programação e ali eu já comecei a buscar minhas oportunidades no mercado de trabalho. Já vi a diferença que fez para mim ter feito curso técnico antes, porque com certeza foi muito mais fácil fazer faculdade quando você já tinha um conhecimento sobre desenvolvimento, sobre as estruturas que a gente precisa passar. Eu tive muito problema com professores por conta disso, porque tinha muita coisa que eu já estava há um bom tempo estudando e buscando, e os professores estavam me dando livros que eram atrasados às coisas que a gente já estava trabalhando hoje em dia. E eu comecei a ter um pouco de dor de cabeça com isso, mas eu sempre continuei indo atrás das coisas e buscando melhorar. Em 2019 eu entrei no mercado de trabalho, foi meu primeiro emprego na área. Eu já trabalhava antes disso, eu trabalhava desde 2016, enquanto fazia o curso, eu já tinha outros empregos na vida, mas em 2019 eu entrei no mercado de trabalho. Obrigado. Eu passei por alguns projetos dentro da empresa que eu estava,
desde projetos internos, os primeiros que eu peguei, até outros projetos que eram maiores e eram produtos que estavam emergindo dentro da empresa. E ali eu consegui juntar bastante experiência e hoje eu já não estou mais nessa empresa, porém eu sou líder de um dos projetos lá do PicPay, então a minha trajetória ela parece curta, mas eu já consegui bastante experiência nessa minha carreira. E eu vou contar um pouco para vocês do que eu aprendi. Então, assim, primeiro desafio, encontrar os caminhos que faziam mais sentido para mim. Um pouco antes de eu entrar no mercado de trabalho, eu me deparei com a minha primeira dor de cabeça. Escolher para qual tipo de empresa que eu ia trabalhar. Na época, eu tinha 3 opções de empresas que eu estava fazendo um processo seletivo, que eu estava descobrindo. E as 3 empresas eu participei do processo seletivo até o final e eu poderia escolher para qual empresa eu estaria indo. E o que me fez escolher uma dessas 3 empresas foi o desafio. Eu vi que a empresa ela possuía mais desafios, ela possuía várias áreas que eu poderia estar atuando lá dentro. E isso me instigou bastante a escolher a empresa que eu estaria indo trabalhar. Não que sempre a gente vai poder ter a opção de escolher, mas é um fator que com certeza ele é muito importante. E mesmo depois de ter entrado na empresa, lá dentro, eu sempre busquei as opções mais desafiadoras que tinham. Sempre que aparecia um projeto novo, sempre que aparecia um desafio novo, sempre que eles queriam trazer uma tecnologia nova, eu ia lá e botava a cara no meio e tentava descobrir o que eles estavam fazendo, tentava entrar no meio. Participei de alguns projetos ao qual eu não poderia, hoje eu posso falar isso porque eu não estou mais lá, mas eu participei de alguns projetos porque eu queria entender o que os caras estavam fazendo, eu queria aprender o que eles estavam fazendo e eu sempre buscava esse caminho que parecia ser o caminho mais maluco, que tinha um gigante lá me encarando, mas com certeza isso me ajudou bastante a ganhar experiência e isso foi me levando a novos desafios. E o que foi mais legal de sempre estar tomando esse caminho que às vezes era mais difícil para mim, que me deu muita dor de cabeça, porque eu precisava estudar um negócio que eu precisava entregar amanhã. Era muito difícil. As pessoas ao redor, quando você está tendo esse tipo de atitude, elas reparam, elas percebem que você está tendo vontade de se desafiar e vontade de fazer as coisas. E as pessoas começavam a me puxar. Eu estava de boa, passando pelo corredor, indo pegar um café. A pessoa parava, cara, vai ter um projeto que vai rolar aqui, que vai fazer assim, assim, assado, e a gente pode, e eu acho que você vai ajudar bastante. Então, esse tipo de coisa foi o que me ajudou, inclusive, a entrar no PicPay, foi uma indicação de uma pessoa que saiu da empresa que eu estava, e falou assim, olha, eu gostei muito de trabalhar com você, eu queria continuar trabalhando com você, mesmo estando em outra empresa, passei por um processo seletivo lá também, e acabei indo. Então, sempre busquem caminhos desafiadores. Eu acho que isso é uma dica muito importante, porque é nos caminhos desafiadores que a gente cria casca, que a gente vai criar experiência para as coisas. E aí vem as primeiras perguntas que a gente começa a fazer, o que eu vou estudar? Eu lembro que eu fiz essa pergunta para o Kleber também na época. Tipo, cara, o que eu estudo? No curso a gente vê uma linguagem, na faculdade a gente vê outra, no mercado você vê outra. Se você entrar na internet agora, você vai ver gente dizendo que Java morreu, você vai ver gente dizendo que C# morreu, Python morreu, PHP morreu, você vai ver gente falando de tudo. E vai ter gente falando que Java é o legal, Java C# é a linguagem da vez, está voltando com tudo, e não sei o que. E você vai encontrar de tudo na internet. Então, eu não vou trazer para vocês, tipo, cara, siga essa linguagem, siga essa tecnologia, porque eu acho que isso não faz sentido. Não fez sentido para mim. Como que eu me baseei para poder buscar escolher as coisas com que eu queria trabalhar? Eu olhei aquilo que me interessava mais. Então eu fui buscar por quais são as áreas que a gente tem, quais são as coisas que a gente pode fazer, quais são as camadas da tecnologia que eu posso estar atuando. Isso é uma coisa que a gente vê bastante no curso técnico, a gente acaba passando por todas as partes ali, mas na faculdade a gente passa bastante também por isso, vendo desde ponta a ponta, de onde começa, para onde vai. E aí eu tomei a decisão de ver o que me interessava mais nisso tudo. E aí eu peguei aquilo que mais me interessava, que no meu caso é o back-end, e eu comecei a aprofundar meus conhecimentos. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre aquilo. Eu comecei a tentar entender sobre aquilo que me interessava. Aqui, ainda sem falar de linguagem. Eu não estava muito apegado nisso, porque se você for trabalhar com algumas tecnologias, algumas
alguns modelos, alguns tipos de arquitetura, não faz diferença se você está trabalhando numa linguagem ou na outra. Então, no começo eu não ficava muito apegado nisso porque eu não queria me prender nesse conceito. Eu queria aprender a tecnologia. E aí eu tentava aprender e fazia meus próprios programinhas para tentar fazer em linguagens diferentes, como que eu resolveria aquilo. E isso foi muito importante, inclusive, durante os meus processos seletivos, porque a galera das empresas mandavam coisas diferentes para você fazer e isso me ajudou bastante a entregar. Inclusive, né, resolver o mesmo problema em mais de uma linguagem diferente, né? Isso é bem interessante. E isso força você a sair da sua zona de conforto, né? Que nem o Léo falou ali. Normalmente o pessoal evita o caminho mais tortuoso porque é o instinto natural do ser humano querer fugir de sofrimento, né? Não que você vai sofrer ali, né? Mas você vai pensar um pouco mais, você vai exigir um pouco mais, mas depois de um certo tempo, aquele negócio fica igual andar de bicicleta. Fica instintivo, fica natural o negócio, né? Com certeza. E isso me ajudou, inclusive, hoje em dia, eu nunca tive muito contato com desenvolvimento mobile. Só que já me apareceu algumas situações onde o cara do iOS lá estava com problema, falou, cara, eu não consigo resolver. Eu falei, abre esse código aí, vamos ver. E eu fui lá resolver código do iOS, que é uma linguagem que eu nunca tinha mexido, que é o Swift. Nunca tinha visto um código desse tipo, mas quando você aprende a mexer com programação independente de linguagem, você quebra algumas barreiras que a pessoa que fica muito bitolada numa coisa só, quando ela vê uma letra maiúscula diferente, ela já não entende o que aquilo significa. Então, eu acho que é muito importante você diversificar. E além disso, além de me aprofundar naquilo que mais me interessou, eu nunca deixei de procurar outras coisas, outras tecnologias, tentar entender também de ponta a ponta, da onde que vinha essa informação do front, para onde que ela ia no banco, além da parte de infraestrutura. Tudo isso é importante porque se você for uma pessoa que só sabe fazer uma coisa, é complicado de você ser muito bom em uma coisa e colocar você no lugar para resolver isso. Então, todas as empresas, especialmente no começo, você precisa ter um pouco de flexibilidade, ter um pouco de, qual que é a palavra? Versatilidade para lidar com coisas diferentes. Boa parte das oportunidades que apareceram para mim logo que eu entrei na empresa eram, cara, tem um projetinho aqui que precisa fazer no front, tem um projetinho que precisa fazer aqui que é em outra linguagem, tem um projetinho que precisa fazer que é só mexer com infraestrutura. E aí você tem que navegar nesses desafios que tem, porque a empresa vai passando isso pra gente. E uma coisa que eu acho legal é que pessoas que trabalharam comigo começaram no desenvolvimento, foram para a área de testes, começaram na área de testes, foram para o desenvolvimento. Teve gente que foi virar gerente de produto, teve gente que foi virar outras coisas. Então, você pode sempre abrir a cabeça e se expandir para outras coisas. Então, é por isso que eu falo, explore as áreas dentro da tecnologia. A gente fala muito de desenvolvimento porque é o que chama mais atenção. Programador, a pessoa que resolve os códigos, não sei o quê. Mas TI não é só isso. A TI ela vai desde o cara que faz o UX design do produto, que faz o entendimento do que o usuário precisa, que faz uma pesquisa com o usuário para entender se o botão ficar do lado direito ou do lado esquerdo é melhor. O cara que vai gerenciar todo o desenvolvimento desse produto, tudo isso faz parte da área de TI. Então, eu acho interessante explorar as coisas diferentes que a gente pode estar buscando. Então, logo que eu entrei no trabalho, depois de um ano ali mexendo com programação, eu falei, cara, eu estou fazendo muito do mesmo. Aí eu fui fazer um curso de analista de teste e eu implantei dentro do meu time toda uma varredura de testes automatizados com a tecnologia que eu aprendi no meu curso. Então, tipo assim, virei analista de testes por isso? Não, mas eu entendi muito sobre fazer testes automatizados, fazer teste de performance no produto. E hoje em dia, quando vem o tester conversar comigo, fala assim, cara, precisamos fazer tal coisa, eu entendo do que ele está falando. Porque eu já passei por aquele desafio, não tão profundamente quanto ele, mas eu entendo um pouco daquilo. E isso é um aprendizado que é muito interessante, porque às vezes você pode se interessar por aquela área. Às vezes você pode estar olhando para aquilo, que é uma coisa que você, no começo não chamava tanta sua atenção, mas quando você passa perto, você começa a olhar um pouquinho mais a fundo, você vê que pode ser muito interessante. Até quando eu estava no Senai fazendo o curso, antes de terminar o curso, no período ali de finalização, eu fiz um curso de Arduino, junto com o curso de programação. Então, eu gosto sempre de dar uma diversificada. Foi com o Marlon. O Marlon hoje ele é referência em Arduino no Brasil. Depois que ele saiu do Senai, fez a parceria com os outros
Sim. E eu explodi um Arduino na sala dele. Eu explodi 3. Então, assim, eu acho que é muito importante dar esse contexto de que, mesmo antes de entrar no mercado de trabalho, mesmo depois que você entra, levanta a cabeça e olha as opções que tem. Porque o nosso mercado ele é muito diversificado e você não precisa fazer uma coisa só. Tem muitas coisas que a gente pode fazer e boa parte das pessoas que trabalham com programação hoje já fizeram outras coisas. Eu lembro no meu primeiro dia de que eu estava fazendo, eles faziam uma integração para chegar lá, tinha um cara que ele era fisioterapeuta, ele tinha uma clínica de fisioterapia, mas ele falou, cara, eu tô mudando de área porque eu me apaixonei por programação. E eu lembro que naquele dia eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu sempre vou ficar olhando para as outras coisas, porque se o cara que tem uma clínica, ele é formado, ele já construiu a clínica dele, olhou pro lado e falou, cara, eu vou virar programador, esse cara, tipo, sabe de alguma coisa que eu não sei. Então eu fiquei olhando assim, tipo, pô, o que mais que tem para fazer? Vou virar professor que nem o Kleber, quem sabe? Um dia a gente chega lá. Tem que ter um pouco mais de barba branca. Beleza. E aí, outros aprendizados que eu tive no meu dia a dia. Não desistir antes de tentar. A questão comportamental, quando você está trabalhando, eu acho que é uma das coisas que mais é difícil de desenvolver, porque não tem exatamente alguém que te ensina isso. Você é cobrado disso. As pessoas respondem a isso. Só que é muito difícil de você aprender a como se portar. Existem literaturas que você pode estar trabalhando e buscar se desenvolver, isso é muito importante, mas boa parte do meu aprendizado, particularmente, foi meio que na marra. Então, assim, aqui eu vou trazer duas pessoas, né? Então, eu tenho um exemplo do cara que fala assim, olha, eu tenho um problema. O que eu faço agora com esse problema? Então, esse comportamento, ele é um comportamento muito comum, especialmente quando você está começando. Você chega numa empresa nova, que você não sabe o que fazer, você está se deparando com uma tecnologia nova, e isso tudo assusta. Então, você não quer estragar aquele negócio que já está funcionando. Então, você fala, cara, olha, eu tenho um problema aqui, mas o que eu posso fazer com isso? No começo, é legal, é ok. Só que esse comportamento, se perdurar por muito tempo, ele vira um problema. Então, aí eu trouxe o exemplo do outro cara. Ele fala assim, eu tenho um problema. Eu já tentei fazer isso, isso e aquilo. O que eu faço agora? Existe uma diferença muito grande nesses dois comportamentos. Porque o cara que só chega e fala, olha, eu tenho um problema, e o cara que fala, olha, eu tentei resolver o meu problema, o cara que tentou, ele já tem um aprendizado do desafio, ele tentou buscar alguma coisa que ele não sabia, ele leu, tentou entender, às vezes ele chegou em algum outro ponto que não era o ponto que ele queria. Então, muitas vezes, o fato de você tentar resolver o problema é o que vai fazer você aprender a resolver os problemas. Essa é a grande diferença no dia a dia da pessoa que ela é um pouco mais sênior da pessoa que ela é menos sênior. Porque o sênior ele pode não saber resolver o problema, mas ele vai saber chegar nos meios para encontrar. Então, se você nem tentar e você olhar para o problema e já desistir e falar assim, olha, deu um erro aqui na minha tela, eu não sei o que eu faço com isso. Isso é muito complicado. Então, acho que um dos grandes aprendizados que eu tive bons mentores para me darem esse tipo de esporro, quando eu só chegava com o problema, eu falava assim, olha, não está funcionando. O cara olhava para mim e falava assim, tá, e você fez o quê? Eu falei assim, não, deu erro, eu vim falar com você. Tá, mas você não tentou fazer nada? Não tentou voltar? Não tentou alterar alguma coisa? Não tentou começar de novo? Eu falei assim, não. Eu falei assim, então vai lá depois falar comigo. Não desista antes de tentar. Resolver o problema é mais importante do que fazer bonito. Isso aqui é uma coisa que eu acho muito legal e eu falo muito essa frase pro meu time. Porque as pessoas, conforme você vai desenvolvendo, você vai aprendendo a mexer com tecnologia, você vai aprendendo padrões de projeto, você vai aprendendo coisas que deixam o código muito estruturado. Só que muitas vezes não é exatamente isso que você precisa estar fazendo. Aqui o cara ele precisava colocar o grão no pote. Ele poderia muito bem ter pego o carro dele, ido até o mercado, comprar um funil, voltar para casa, colocar o funil no pote e jogar o grão. Ia funcionar. Isso parece até ideal. Você pegou a ferramenta correta para isso. Só que o cara foi lá, enrolou um papel e colocou o grão da mesma forma que ele teria colocado. Isso aqui, ele traz dois aprendizados para mim, que eu acho importante de falar.
O primeiro, nem sempre aquilo que é mais trabalhoso, aquilo que é mais bonito, aquilo que é mais estruturado, vai ser o que vai resolver o seu problema, porque o cara nunca mais vai precisar guardar esse negócio ali. Ele não faz isso constantemente. Então, seria muito trabalho fazer isso. Além do que, eu já me deparei com algumas situações, tanto minhas quanto de colegas, onde eu passei muito tempo tentando implementar um padrão de projeto para o negócio ficar bonito, ainda mais quando eu tinha aprendido um padrão de projeto novo, e eu estava empolgado porque eu aprendi um padrão de projeto novo, e eu perdi 3 dias fazendo a demanda com o padrão de projeto novo que eu tinha aprendido. E aí eu fui lá mostrar pro sênior do meu time e falei assim, olha aqui que legal, cara, eu fiz um negócio com o padrão de projeto. Aí ele falou assim, mas essa validação aí tá errada, não serve para nada. E eu passei 3 dias fazendo um negócio que não era para fazer. Eu tinha entendido errado a tarefa. Então, se eu tivesse feito uma validação mais simples, com um if, com uma coisa ali, no primeiro dia eu ia chegar para ele e falar assim, fiz a validação. Daí ele falou, não, mas não tem que fazer essa validação. Essa validação aí não faz sentido nesse contexto. E eu teria errado antes, eu teria entendido antes. E eu passei uma situação semelhante, só que agora do outro lado, com um colega do meu time. Ele estava com a tarefa atrasada e tal, e eu fui lá, cara, sua tarefa tá atrasada, o que tá acontecendo aí? Ele falou assim, mano, olha aqui, eu terminei hoje, isso aqui agora é só subir. Aí ele mostrou pra mim e falou assim, olha, implementei o padrão de projeto, que curiosamente foi o mesmo padrão de projeto que eu fiz lá atrás, que deu cagada. Aí eu falei assim, cara, legal, só que isso aí não resolve o problema. Você fez nada a ver com a paçoca, você tinha que ir pra um lado, você foi pro outro. Então ele passou muito tempo deixando bonito, deixando estruturado, e não funcionava. É importante, especialmente quando você está no começo, você ter essa questão de finalizar as coisas, entregar as coisas, e não só fazer bonito. Às vezes você olha um código, você vai pegar um código que já está meio pronto ali, você vê o negócio usando um padrão, usando orientação objeto na raça mesmo, um negócio bonito, e aí você fala, eu tenho que fazer o negócio no mesmo nível. E você não está com aquela experiência para fazer o negócio no mesmo nível, então não tem problema você fazer um negócio mais simples, não tem problema você enrolar um papel e fazer um negócio ali que poderia ser melhor. Porque às vezes é nesse momento que você vai apresentar isso para a pessoa e fala assim, resolveu o problema. O cara vai olhar, beleza, ele sabe resolver o problema. Mas agora eu vou te dar uma dica que na próxima vez você vai fazer esse mesmo problema de um jeito mais estruturado, mais bonitinho. Não se apegue à solução. Isso aqui eu acho que é muito interessante porque eu particularmente, quando eu estava aprendendo, quando eu estava me desenvolvendo, especialmente no começo da carreira, eu achava que aquilo que estava escrito no livro, aquele livro que eu estava lendo lá era uma bíblia, e eu tinha que seguir aquilo. E no livro dizia que você não podia escrever o if e o else juntos. Se ele não tem retorno, você só coloca o retorno. Esses 2 códigos aqui, se vocês analisarem, ele faz a mesma coisa. A diferença é que um tem a estrutura do else e o outro não. E eu era muito chato com essas coisas. Eu falava assim, não, cara, porque tá lá no livro, ali, você olha aqui no livro. Você tem que colocar sem o else. Hoje, eu entendo que, além de chato e arrogante da minha parte, era desnecessário. Porque quantas pessoas tem aqui? Se a gente pegar 10 pessoas e dar um problema para resolver, vai sair 10 soluções diferentes. E as 10 soluções que vão ser diferentes não necessariamente são melhores ou piores umas das outras. Às vezes elas só são diferentes. Então, eu já passei por situações no profissional onde o cara, ele ficou muito bravo, mas muito bravo, porque alguém alterou um código que ele tinha feito num padrão e a pessoa fez em outro. Mas assim, detalhe. E o cara fez um escarcéu. E eu fiquei olhando para aquilo e pensando, cara, ele se apegou à solução, sendo que os 2 códigos resolvem o problema da mesma forma. Os 2 códigos não têm diferença de performance, não vai mudar a vida de ninguém. Então, você não se apegar à solução e sim ao problema que ele resolve, é mais importante. Quando você está aprendendo coisas novas, você aprende geralmente a solução. Mas é muito mais interessante você prestar atenção no problema que foi resolvido com aquela solução. E eu acho que esse é um dos aprendizados que eu mais demorei para aprender, sinceramente. E eu queria que alguém tivesse me dito isso antes, eu teria passado menos estresse, corrigindo o código dos outros, com aquela questão de achar que, eu estou sabendo o que eu estou fazendo aqui só porque o meu código era diferente. Então, isso aí é uma coisa bacana.
E aqui é uma coisa que eu passei por um diálogo tem uma semana de uma pessoa que ele é um amigo meu que mora lá em Curitiba, e ele está começando a estudar na carreira de TI. E ele falou assim, cara, eu vou para a área de TI. Por quê? Mas você tá falando com uma cara feia. Eu falei assim, é porque eu não gosto de lidar com pessoas, eu não gosto de conversar, eu prefiro fazer TI, porque aí TI é só ficar no computador. E eu falei assim, cara, você tá muito errado, cara, você tá muito errado. Então existe sim esse preconceito, essa ideia de que TI é ficar só falando com máquina e você não fala com outras pessoas. Sinceramente, hoje, metade do meu dia, para não falar que é mais, é interagindo com outras pessoas. Seja conversando com uma pessoa técnica sobre uma solução, seja conversando com o gerente sobre uma questão do projeto, seja conversando com o time de negócio que não entende nada de tecnologia, eu preciso traduzir através de uma metáfora, fazendo um desenho para a pessoa entender. Tudo isso é muito importante. Literalmente desenhando. Eu já me peguei dando exemplo de pintor na obra, para ver se a pessoa entendia o que eu estava fazendo. Porque assim, eu falo isso aqui porque muita gente que já está no mercado há muitos anos não entendeu isso ainda. Ela acha que não precisa. Eu já escutei isso da voz de um especialista que trabalhava comigo, que foi mandado embora porque ele não sabia se comunicar. Esse tipo de coisa acontece. Falar assim, cara, o time de negócio não tem que entender o que eu estou fazendo. Se eu falei e eles não entenderam, o problema é deles. Olha as coisas que o cara me fala. Então, eu discordo muito disso, particularmente, e eu acho que você tem que sim saber se comunicar. Você tem que sim saber traduzir aquilo que você faz para as pessoas que não entendem. Você tem que sim saber conversar com a outra pessoa tecnicamente de uma forma que seja amigável, que seja educada, que seja inteligente. Porque, cara, eu já rachei o pau com gente do outro time, aquela conversa calorosa para discutir a solução técnica, só que tudo mantendo o nível profissional. E aí acabou a conversa, vamos ali tomar uma coca, comer uma coxinha, porque isso é importante. Agora, se a sua comunicação ela não é desenvolvida, o nome disso é soft skill. Então, muitas empresas hoje, elas cobram mais soft skill do que hard skill. Porque hard skill é fácil de você aprender. Você pega um livro, você senta e debulha o livro e você aprende. Então, soft skill você precisa treinar, você precisa desenvolver, você precisa se colocar em situações que você não se colocaria, geralmente, que é ir lá falar com aquela pessoa. Kleber, você fez um negócio aqui que não faz sentido. Só que chegar e falar assim, Kleber, o que você fez não faz sentido por isso, isso e isso. Você poderia ter feito de tal forma, de tal forma, de tal forma. E buscar uma comunicação amigável. Não chegar assim, Kleber, não faz nada direito. Agora todo mundo sabe o porquê que faz trabalho de conclusão em equipe, né? Agora vocês sabem o porquê, né? Lá fora vocês vão só... né? Mas eu acho importante trazer isso, porque muita gente tem essa visão. E eu particularmente, eu fui buscar fazer curso para tentar melhorar a forma como me comunico com as pessoas. Porque assim, eu sou uma pessoa muito delicada. Então eu tive que aprender a me comunicar com as pessoas, aprender a comunicar com as pessoas de uma forma que eu consiga passar as informações sem que seja agressivo, sem que seja... sem que eu não esteja ligando para a opinião da pessoa. Eu quero conversar de uma forma que ela me entenda e que eu consiga entender ela de volta. Então foi um aprendizado que eu demorei para aprender. Embora eu sempre eu sempre fui um pouco comunicativo, eu não me comunicava bem. Eu sempre falava alto, eu me comunicava com as pessoas, só que eu era brigão, eu era meio grosseiro. Então, essa soft skill eu custei aprender. E até hoje eu estou desenvolvendo. Hoje, antes de vir para cá, eu estava conversando com o meu gestor sobre isso. Então, assim, eu falei, cara, olha, eu tenho um plano que eu busco melhorar esse tipo de coisa. Então, se você está começando na carreira de TI, você tem esse perfil mais tímido ou esse perfil mais agressivo conversando, já saiba que você vai precisar desenvolver isso. Porque o cara tímido, lá no meu time, o meu gestor, ele pega o cara tímido e fala assim, você que vai apresentar para todo mundo, põe na frente de todo mundo. Justamente para desenvolver esse tipo de coisa, porque é necessário. Jogar na fogueira, exatamente. É o melhor jeito de você acabar aprendendo. Então, eu quis trazer isso aqui para quebrar esse mito. Então, eu vou compilar um pouco do que eu trouxe para vocês. Esses são alguns dos ensinamentos. Ensinamentos não.
algumas das pedras que eu passei no meu caminho até aqui. Vai ter muitas outras que eu ainda vou passar, com certeza. E aí eu posso voltar daqui a alguns anos para falar outras, a parte 2 dessa apresentação, quem sabe. Então, assim, busque caminhos desafiadores. Não fica naquele caminho ali que você está confortável, que você sabe que você está fazendo. Sempre busque se desafiar, busque uma linguagem nova, busque um desafio novo, busca uma área de negócio diferente. Eu escutei uma frase essa semana que eu achei muito legal. A menina que trabalha comigo, ela falou assim, eu quero mudar de projeto. Eu falei assim, por quê? Ela falou assim, eu sei tudo sobre o meu projeto. Qualquer coisa que você me perguntar, eu sei. Ela estava buscando um projeto diferente para fazer, porque ela sabia tudo daquilo que ela estava fazendo. Então, ela estava buscando um caminho novo, se desafiar e fazer alguma coisa. E eu acho isso muito importante. Identifique aquilo que mais te interessa. TI é difícil. Se você não gostar daquilo que você faz, fica mais difícil ainda. Então, busque se interessar por alguma coisa. Às vezes você gosta de mexer com... fazer design, fazer tela, fazer um negócio ali que tem uma interação direta com o usuário. Às vezes você gosta de comunicação com máquina. Às vezes você quer mexer com automação industrial. Não coloquei isso aqui, mas tudo isso faz parte. Então, todo esse tipo de coisa, se você se interessar por aquilo, é mais fácil. Não adianta você olhar um vídeo no YouTube que fala que o negócio é fazer front em TypeScript. Ah, vou fazer site aqui usando isso. Cara, se você não se interessa por isso, não vai desenrolar. Seja flexível, não se apegue a um contexto. Isso vale tanto para tecnologia quanto para a área de forma geral. Então, busque levantar a cabeça, ver como que eu posso fazer, se eu posso aprender sobre testes, se eu posso aprender sobre gerenciamento de produto, experiência de usuário, explore as diversas áreas dentro da TI. Não desista antes de tentar, eu acho que essa com certeza é uma das coisas mais importantes. Tente resolver os seus problemas. A maior parte do nosso trabalho como programador, falando especificamente como programador, é resolver problema. E se você desiste antes de resolver o problema, você não está sendo um bom programador. Então, desenvolva essa casca e não desista de resolver seus problemas. Resolver os problemas é mais importante do que fazer bonito a maioria das vezes. Eu tenho uma conversa que eu tive não tem muito tempo, que eu achei muito interessante também, onde a frase que foi me dita foi a seguinte: um programador sênior, ele tem que saber programar de duas formas. Ele tem que saber resolver o problema quando está pegando fogo, que é aquele momento que você precisa agir rápido, e ele precisa saber fazer uma coisa estruturada quando ele tem tempo. Então, se você está num momento do seu projeto que você tem tempo, faça estruturado, faça com os melhores recursos que você puder. Se não, faça da forma mais eficiente possível. Eu já me deparei com uma situação onde estávamos com um problema impactando 300 mil usuários. É muita gente. E o cara estava querendo fazer um negócio, não sei o que, cheio de biripipi, parapapó. Cara, não faz sentido. São 300 mil usuários que não estão conseguindo acessar o aplicativo. A gente precisa resolver isso agora. E não era porque ele estava fazendo uma segurança, um teste a mais. Não, ele estava querendo deixar bonito o código. Então, você tem que aprender a balancear quando você precisa resolver o problema e quando você precisa estruturar a solução. Nossa, ficou bonita essa frase? Foi mal. Não se apegar à solução. Tudo que você vai fazer tem um jeito diferente de fazer. Isso é interessante até para quando você vai estudar. Você pode fazer aquilo e depois você fazer aquilo de outro jeito, e depois você fazer aquilo de outro jeito, e você vai resolver o mesmo problema, usando recursos diferentes. E por fim, aprendam a se comunicar. Se comunicar na área de TI é importante. As pessoas às vezes não têm essa visão, mas a gente precisa se comunicar tanto com pessoas da nossa área quanto com pessoas de fora dela. Dúvidas? Mas qual que é a dúvida tua? Mas assim, você nunca pensou em voltar para os jogos? Voltar nessa área que você quase entrou? Se eu já pensei em voltar para os jogos, que é uma área que eu quase entrei, sinceramente, eu naveguei um pouco pela área de jogos e aí depois eu agradeci. Eu tive essa conversa com o Kleber onde eu agradeci a ele por não ter entrado, porque não é minha área. Realmente não é um negócio que eu gosto de mexer. Eu achava que eu queria, mas depois que eu passei um pouco ali pela área de jogos, você fazer modelagem, toda aquela... tudo aquilo que envolve jogos não me apetece muito. Então eu gosto da parte de programação e pretendo continuar por um bom tempo. Porque essa parte que você falou do jogo ser de focar
tocar muitas vezes na Dúvida? praticidade, ao invés de ser bonito, me lembrou muito alguns jogos mais indies, tipo Terraria ou Minecraft, porque o jogo não é bonito. Sim, não, mas Vamos lá, aí mais é uma sobre o dúvida código, aqui. né? Mais de curioso mesmo, qual faculdade você fez na UEM? Eu fiz o curso de informática na UEM. A UEM tem curso de informática e tem ciência da computação. Eu fiz informática porque como eu trabalhava, eu precisava trabalhar durante o dia e informática é de noite. Então eu acabei fazendo o curso de informática, aquela jornada de... Mas você não terminou, né? Eu não terminei o curso na UEM, bem pontuado. Por conta de logísticas, para mim que ficou mais fácil, eu encerrei a minha graduação na UEM e continuei na Unicesumar com a ADS, que foi onde eu me formei. Você fez o curso no Senai e ali no time-lapse ali você depois fez a graduação. Quando você fez o curso no Senai, você já se achava apto ao mercado de trabalho? Tipo, qual que era a sua visão do mercado de trabalho na época? Tipo assim, você olhava para o mercado de trabalho e você falava, poxa, eu já tenho uma oportunidade, posso entrar, já vou entrar de cabeça? Ou você falou, não, poxa, eu vou esperar um pouco, vou me estruturar mais, vou estudar mais, vou pegar essa graduação, vou fazer uma graduação e depois eu vou pegar mais conhecimento e ir para o mercado de trabalho? Bacana. Logo que eu entrei na faculdade, eu já comecei a procurar emprego na área. Então, todas as entrevistas, todas as discussões técnicas que eu fiz com as empresas antes de entrar nas empresas, antes de passar por esse processo seletivo, foi baseado no conhecimento que eu fiz no curso técnico. Porque o começo da faculdade, ele acaba sendo bastante introdutório, você vai estudar a origem da computação, você vai estudar ali o começo de algoritmos, um pouco de estrutura de dados, mas nada que vai te deixar, naquele momento, apto para o mercado. Então, boa parte do conhecimento que eu levei na minha bagagem para poder entrar nas empresas, quase todo o conhecimento veio da questão do curso técnico, falando por mim. Conseguiu responder a sua dúvida? Mais alguém, pessoal? Vamos lá, Ari. Acho que tem um detalhe só para enfatizar essa parte que você falou da graduação. O pessoal às vezes fica... Eu acho que a dúvida principal do Gilmar, inclusive, foi se após o curso técnico ele já iria para o mercado. O que você acha no seu ponto de vista? Se você quiser ir comentando, aí ele já vai pensando na pergunta dele. Eu acredito que sim. Existe um problema que muitas empresas ainda têm a visão de que você precisa estar ou ter graduação. Mas aí o problema está na empresa, porque se você mostrar... Um paradigma, né? Se você mostrar que você tem esse conhecimento, que você adquire no curso, para você começar na carreira, eu acredito que ele é suficiente sim. Então, inclusive, sinceramente, dependendo do curso que você fizer, é até melhor. Porque você vai trabalhar com aquelas linguagens, aquela problemas que você tem realmente no mercado. O curso técnico ele é mais focado para isso. A faculdade, pelo menos as que eu fiz, né, tanto a parte da UEM quanto a ADS, ele era muito voltado para a teoria, ele é muito voltado para os conceitos, o que é importante também. É importante você ter essa bagagem, principalmente quando você vai trabalhar com coisas mais complexas. Só que você está pronto para começar a atuar e depois você ir destrinchando esse conhecimento, o curso técnico já me deu essa bagagem. Isso aqui não é uma propaganda do Senai, tá, gente? Eu não sou contratado, não. Isso aí é coisa do Kleber. Eu estou falando da minha experiência. Não, essa dica que você deu de fazer funcionar e depois bonito deixa para depois, é verdade. Que depois deixa o front-end para depois, o negócio é fazer funcionar. E essa coisa da etiqueta, de pôr if else junto, é gozado, né? Você vai, às vezes eu tenho que fazer um programa, né? Primeira coisa que eu faço é vai no YouTube e ver se alguém já fez antes, né? Já tem um tutorial. Às vezes você tem um problema a resolver, você tem 3 tutoriais que são bem diferentes. É impressionante. E os mais fáceis de ler são aqueles que, né, não seguem tanto essa etiqueta, né? Às vezes o cara... Porque é uma linguagem, você pode fazer tão rebuscada quanto você quiser. Então essa é a melhor coisa, é fazer funcionar. Inclusive teve uma vez que... algo que eu li, depois comentei com os colegas da empresa que eu trabalhava, né? Ó, tá funcionando? Legal. Não muda nem a cor da letra. Deixa desse jeito. Eu comentei isso com os colegas, não, mas é verdade. Depois a gente muda a cor, primeiro vamos fazer funcionar. E um detalhe bacana também é que eu sempre comento com o pessoal que o programador, a gente faz uma analogia que ele é igual um escritor de um livro. Então, um cara vai escrever o livro ali com a essência que ele tem. E aí,
outra pessoa vai pegar aquele mesmo livro e vai ter uma outra interpretação da essência daquele escritor. No caso, programador. E digo mais ainda, a questão de engenharia, se você for ver, ele é um negócio muito complicado, porque se você colocar o código inteiro no mesmo arquivo, funciona. Só que aí você vai estudar engenharia e você vê que você precisa quebrar numa classe aqui, outra classe faz isso, outra classe faz aquilo, para você ir quebrando as responsabilidades. No fim das contas, se você jogar tudo no mesmo arquivo, funciona também. Então, é um negócio complicado, é muito abstrato isso que a gente faz. E a maior dificuldade na nossa área, na minha opinião, é justamente essa questão de fazer essa abstração e entender que aquele trecho de código ele é um componente inteiro. Vendo o teu comentário ali, me leva a entender que, na tua opinião, é melhor, então, você começar pelo curso técnico. Se você hoje estivesse, por exemplo, indo para ter uma opção, ou faço faculdade ou faço curso técnico, você optaria, então, por fazer o curso técnico e depois fazer a faculdade. Essa seria a melhor opção, então, em termos de mercado de trabalho? O que você pensa sobre isso? Olha, eu acredito que sim. Eu não tenho nenhuma estrutura de fazer uma pesquisa para poder te dizer se sim ou não. Mas eu acredito que sim, tanto que eu evangelizei 3 primos meus para virar programador. 3 primos e uma irmã adotiva que eu tenho. Ela está estudando, inclusive ela faz aula aqui no Senai. Ela só não veio hoje porque ela está com a... EAD? É. Do EAD? Ela faz aula aqui. E... eu evangelizei todos eles a entrar no mercado e todos eles começaram pelo curso técnico. Eu falei, cara, faculdade é importante, mas faz uma coisa que vai te ensinar a programar primeiro e aí você arruma um meio de encontrar uma oportunidade no mercado de trabalho com esse conhecimento. Porque a faculdade ela te ensina muita coisa, mas ela demora muito para te preparar para você entrar no mercado. Então eu acredito que sim, é melhor. É isso aí. Vamos aqui chegar aqui para falar com o Renatão. Você conhece, né? Ou não? Sim, vou lá cumprimentar ele daqui a pouco. Então, eu fiz o curso com o Léo. Aí na época, tipo, a gente aprendeu junto bastante coisa. A gente fez até o TCC junto. E é bacana estar aqui vendo o sucesso que ele está fazendo e tal, que ele está na área, que está progredindo. Para mim é muito bom estar vendo isso. Eu fiz o curso técnico e depois eu fiz o EAD do Unicesumar, né, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e me formei lá. E, cara, eu entrei no curso de graduação, para mim, teoricamente, foi fácil, devido a todo o conhecimento que eu tive do curso técnico. Tipo, quando chegou lá na graduação, já estava mais que preparado, porque eles estavam passando. E eu levei o curso numa boa, tipo, então, realmente o curso técnico ajuda muito, cara, para entrar nessa área, para começar. Infelizmente eu não estou trabalhando na área devido a algumas escolhas e tal, mas foi bem importante o curso técnico, me ajudou bastante na graduação. Beleza? Mais alguém? Acho que é isso aí. Muito obrigado. Pessoal, salve de palmas aí pro Léo. Cara, brigadão de coração por você estar aí participando. Tá? Eu agradeço o convite. Esse menino aqui é espetacular. Não vou puxar muita sardinha não, né? Senão eu vou falar que eu vou pagando cachê de verdade.